judeu, povo hebreu. Muitos salmos de Davi, são 73 salmos de Davi, são 12 salmos de Asaf, 11 salmos dos filhos de Corá, um salmo de Salomão, um salmo de Moisés e outros salmos anônimos. Esses salmos, então, eram escritos inicialmente, muitos eram entoados, cantados, proclamados no templo. E falava a respeito, então, da história do povo de Israel. Os salmos, depois do exílio na Babilônia, quando eles voltaram, esses salmos eles foram compilados e aí passaram, então, o livro de Salmos ser organizado em 5 livros. Dentro do livro de Salmos, 5 grupos. E aponta aí, então, para uma reedição da Torá, edição do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, de uma forma poética, de uma forma profética também, apontando para a justiça de Deus, o caráter de Deus, a bondade de Deus, a benignidade de Deus. Então, essa contemplação sempre, a Bíblia, né, o livro de Salmos também, apontando para um Deus que quer relacionar com o seu povo, com os seus filhos. Okay? Então, chegamos, então, no livro de Salmos. Ontem a gente leu o Salmo de número 120, ontem a gente leu o 119, o maior salmo da Bíblia, também o maior capítulo, vamos dizer assim, da Bíblia, o 176, se não me engano, 176 versos. Ok? Chegamos então no Salmo 120, um cântico aqui para os peregrinos a caminho de Jerusalém. Amém? Jesus, mais uma vez, nós somos gratos à tua bondade, a tu se expressar por meio da tua palavra, de tu nos guiar, nos conduzir e nos aperfeiçoar, nos transformar também, nos fazer mais sensíveis à tua voz e nos ensinar a ter um juízo, a julgar, ter um bom senso em todas as nossas escolhas, sermos coerentes, sensatos. Ó Deus, aqueles que são sensíveis à tua voz, queremos cada dia mais, ó Deus, perceber as tuas direções, perceber a tua orientação para a nossa vida, discernirmos o teu coração, conhecermos o Senhor e vivermos, ó Deus, no centro da tua vontade. Não há outro lugar. Ó Deus, quando analisamos a nossa vida, como disse o salmista, nós recorremos ao Senhor. Quando a gente percebe o que é a nossa vida, a brevidade da vida, o desafio que é viver, nós corremos ao Senhor porque precisamos de um Salvador, precisamos daquele que nos orienta, que nos capacita, que nos dá força e nos dá direção. Nós oramos e pedimos que mais uma vez o Senhor jogue luz no nosso coração, nas Escrituras e nos faça perceber o desejo do teu coração. Nós oramos em nome de Cristo de Nazaré. Amém e amém. Salmos, então, 120 diz assim: na minha angústia eu clamo ao Senhor, e Ele responde à minha oração. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e dos enganadores. Ó língua mentirosa, o que Deus fará com você? Como aumentará seu castigo? Ele a atravessará com flechas afiadas e a queimará com brasas vivas. Ai de mim, que peregrino em Meseque, habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Então aqui um salmo, né, de peregrinos a caminho de Jerusalém. Então está falando, olha, em minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele respondeu a minha oração. E Ele disse: Senhor, livra-me dos mentirosos e daqueles que enganam. Ó língua mentirosa, o que Deus vai fazer com a língua mentirosa? Como aumentará o seu castigo? Ele vai atravessar como flechas afiadas e a queimará como brasas vivas. Como sofro como peregrino distante de Meseque, né? E habito nas tendas de Quedar. Estou cansado de habitar entre os que odeiam a paz. Procuro a paz, mas quando falo de paz, eles querem guerra. Então, assim, alguém que está distante de Jerusalém,
que é o lugar da paz. Ele estava dizendo, olha, estou habitando entre pessoas de língua mentirosas, e o coração deles, eles desejam fazer guerra o tempo inteiro. E é bem assim, né? Viver entre os ímpios é assim. Eles fazem guerra o tempo inteiro. Brigam o tempo inteiro. É mentira o tempo inteiro. E aqui alguém que é peregrino, que está distante desse lugar. Lembrando que no Velho Testamento, essa paz, né, o Jerusalém tipifica, então, o lugar que a paz estabelecida, porque ali se encontrava o templo, ali se encontrava a presença de Deus. Então, aquilo que no Velho Testamento era uma posição física, hoje é um lugar físico, hoje é uma posição espiritual. E aqui o salmista está dizendo, olha, na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele respondeu a minha oração. E a minha angústia eu clamei e disse, olha, Senhor, livra-me dos mentirosos e dos enganadores. Olha a língua mentirosa, até quando? O que Deus vai fazer com a língua mentirosa? Até quando vai proferir sentenças caluniosas? O Senhor vai atravessar a língua mentirosa com flechas afiadas e queimará com brasas vivas. Como eu sofro diante de Deus, distante de Deus? É isso que ele está dizendo. Como eu sofro quando eu não estou no lugar do centro da vontade de Deus? Como eu sofro entre os ímpios, entre os mentirosos? Estou cansado de habitar entre os que odeiam a paz. Eu procuro a paz, mas quando eu falo de paz, eles querem guerra o tempo inteiro. Então aqui é uma esperança, né, um pedido de alguém que está angustiado por viver em meio de guerra. Muitas vezes é assim, Deus, quando que estabelece a paz na minha casa, estabelece a paz nas minhas relações. Quando eu vou para os parentes, é só língua mentirosa. Quando eu estou reunido com pessoas, amigos, até conhecidos, eles tramam, eles é uma verborreia de mentiras, né? Então, aqui é o desejo de alguém viver no centro da vontade de Deus, que, mais uma vez, no Velho Testamento era um lugar físico, mas agora é uma posição espiritual. Ele está dizendo, Deus, na minha angústia eu estou clamando, estabelece a paz. Estabelece a paz. Quando eu tento estabelecer a paz, eles querem guerra. Eles não querem a paz. E aqui, então, é um peregrino clamando por paz, para estar no lugar, desejoso por estar no lugar da presença de Deus. Salmo 121, aqui é lindo, né? Salmo 121, um salmo clássico também. Que diz assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, aleluia. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guarda de todo mal, guardará a tua alma, aleluia. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Sabe de uma coisa? Como o salmista aqui começa dizendo, olha, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É interessante que todo o humanismo, a filosofia, a antropologia, a psicologia, todos esses, todas essas todas essas abordagens de vida, maneira de ver a vida, você vai perceber que sempre vai colocar o homem como centro. O homem na centralidade. Portanto, se o homem quer ser... Todas essas filosofias pregam que se o homem quiser saber o segredo da vida, ele precisa conhecer mais dele mesmo. Penso, logo existo. A psicologia vai pregar e o humanismo vai anunciar a introspecção. Você precisa olhar para dentro de si e conhecer. É o autoconhecimento. Mas o salmista está dizendo que o socorro não vem de conhecer a si mesmo. O socorro não vem de existir após pensar
O socorro vem quando nós olhamos, é interessante, né? Porque toda culpa e toda soberba, ela procede do homem no centro. O vitimismo e a soberba têm a mesma base, que é o homem no centro. Só que diante da culpa, então vem o vitimismo, ou diante da glória vem a soberba. É o homem no centro, olhando para ele. Olha o que eu fiz ou olha o que eu não fiz? Olha o que eu fiz de bom ou olha o que eu fiz de mal? Quando eu olho para mim e vejo o que fiz de mal, vem a frustração. Quando eu olho para mim e vejo o que fiz de bom, vem o orgulho. Só que o socorro não está em nós olharmos para nós. O segredo é olhar para Cristo. Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. O segredo não é olhar para você. Quer vencer? O segredo é olhar para Cristo. Você precisa avançar. Você precisa vencer coisas que você não consegue vencer sozinho. Em relação a outras pessoas ou em relação a você mesmo, sabe que o segredo não é olhar para você. O segredo é olhar para Cristo. É bem verdade que a gente pode identificar aonde caímos. É verdade, não tem problema nisso. Tanto é que o glorioso diz, lembra-te onde caíste, lembra onde que tu errou. Mas agora o segredo para resolver isso aí não é você ficar olhando para o seu erro. Ai, olha só, porque cada vez mais que você olha para o seu erro, olha para você, você vai se frustrar. Cada vez mais que você contemplar a si mesmo, você vai para um caminho de culpa e de condenação. Esse não é o segredo. Você deve ver onde caiu. Olha só, a pedagogia de Cristo é, lembra-te de onde caiu. Então, ok, diante de um erro, a gente precisa perceber aquilo que erramos para nós não errarmos mais. Isso é sabedoria. Bom, eu fiz esse procedimento. Por exemplo, tem pessoas que passam uma temporada, vou pegar aqui algo comum, né? Uma questão financeira, por exemplo. Um problema financeiro, tá bom. Tá. Qual a gente precisa perceber? Aonde que eu caí nisso aqui? Qual foi o erro? Essa escolha aqui, determinado, esse tipo de comportamento aqui, foi errado. Ok, então eu preciso aprender com isso aqui para não cair. Mas, ok, aprendizado. No entanto, o segredo não é olhar para si, é olhar para onde caiu, o lugar onde caiu, mas não para quem caiu. Isso nunca poderia ter acontecido comigo, olha o que eu fiz, porque aí Satanás vem com a condenação. Satanás sempre vai colocar a culpa em alguém, no quem. O glorioso diz, onde? São os caminhos que nos levaram a isso. Porque Deus não está procurando culpado, Deus está interessado em redimir da culpa. Assim, na nossa vida, ok, em alguns momentos, erramos, equivocamos, fazemos... tomamos decisões erradas. Então, lembra qual foi o procedimento que eu fiz que deu errado. Ok, então, aqui eu contemplo isso para não cair novamente nesse lugar, nesse erro. Isso é a sabedoria da vida. Até o ímpio, muitas vezes, vai olhar assim, não, esse procedimento aqui está equivocado, a gente não vai mais fazer assim, ponto. A questão é que Satanás sempre quer centralizar o eu, ou no orgulho, na soberba, na vaidade, porque fez certo, ou na culpa, na condenação, e na autocomiseração porque fez errado. Tá vendo? Sempre é o homem no centro. A questão, o salmista está dizendo o seguinte, olha, meu socorro não vem de olhar para mim mesmo. O meu socorro não vem em eu contemplar o myself. Não. Isso aqui é antropologia, é filosofia, é psicologia, e todos têm o seu valor, tá? Mas o que transforma é o evangelho. Porque o evangelho é poder de Deus. Sabe quando você é transformado? Não é quando você olha para você. Você é transformado quando olha para Cristo. Não mais eu, mas Cristo em mim. Senhor, todos os meus caminhos levaram a esse tipo de comportamento, mas eu quero declarar. Hoje eu declaro, eu me aproprio da tua palavra, porque agora é Cristo. Eu tenho a tua mente, eu tenho o teu coração, eu tenho fruto do teu espírito. Interessante, né? Porque tem obras da carne e frutos do espírito. Obra é o que você faz, fruto é o que você colhe. Você não colhe fruto, você não colhe obras. Obra você faz. As obras da carne, tudo o que é da carne, o que é da alma, isso tem
força humana. O que você faz vai produzir. Tudo que tiver força humana vai produzir carne. A carnalidade, o que dá alma, aquilo que é caído, força. A força do ódio é obra da carne. Mas do espírito, você não faz força, você só colhe, porque é um fruto. Não é você que dá o fruto. Fruto você colhe, obra você faz. Tudo que tiver força humana envolvida é a obra da carne. Mas sempre que for do espírito, você vai colher algo que não foi você que produziu. Sabe por que você pode colher paz? Porque a paz é um fruto do espírito. Sabe por que você pode colher benignidade? Porque benignidade não é você fazendo força para eu vou agora essa vez vou me esforçar para pensar que a pessoa não está me traindo. Não vai não. Não tem como. Você vai contar até 10, vai tentar uma vez, 2 vezes, mas aquilo está dentro de você. É a obra da carne, tentativa humana. Tem um pouco de mim tentando fazer força para não ser assim, para não desconfiar. Eu não vou pegar, não vou, porque... Não é assim. É fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é benignidade. Aí é algo de dentro para fora. É algo que é uma operação do Espírito em você. Você não faz força, você só colhe o fruto. Porque você eleva os seus olhos para os montes, de onde te vem o socorro. O seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O segredo não é olhar para dentro e nem olhar para trás. A psicologia diz, olhe para dentro e olhe para trás. O Evangelho diz, olhe para cima. Olhe para Cristo. Não olhe para dentro, não olhe para trás. Olhe para Cristo. Elevo os meus olhos para os montes. Não sei se você pode declarar isso hoje. Senhor, meus olhos estão sendo elevados. Eu estou contemplando o Senhor. Sabe como que você vence? Contemplando o Senhor. Sabe quando que você vence seus inimigos? Contemplando o Senhor. Contemple o Senhor. Contemple a bondade de Deus. Diz, é o teu Espírito em mim. É a tua paz, o fruto do Espírito. Queridos, paz é um fruto do Espírito. Paz é um fruto do Espírito. Não é você que estabelece. Não é. Alguns de nós, muitas vezes, nós achamos, né, que a paz é um resultado da obra de nós organizarmos toda a nossa vida, tudo certo. Não, isso é obra humana. Isso é esforço humano, obras da carne. É maledicência. As obras da carne são manifestas essa corrupção humana, mas o Espírito produz frutos. Eu quero declarar que sobre você existe o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus produz frutos em você. Fruto de paz não é obra sua, é um presente de Deus, é um fruto. Paciência não é obra, é fruto. Da carne são obras, mas do Espírito são frutos. Benignidade, fale para o Senhor, Senhor, eu quero olhar para Ti. E quando contemplo a Ti, meu coração é cheio de benignidade. O que é benignidade? Não viver suspeitando o mal. Coração benigno, olhos benignos, é você olhar para uma situação. Sabe aquela coisa que a pessoa... Eu chego em determinado ambiente, alguém fala uma coisa, quando a gente não está muito resolvido, a gente é cheio de carne, cheio de alma, a nossa identidade é muito frágil, o que o outro falou, a gente, foi uma indireta para mim. Olha, é maligno, né? Os olhos são maus. Sempre a pessoa está numa posição de vítima, achando que alguém está rejeitando. O fundo é o quê? Rejeição. É isso, é uma identidade frágil. Então a gente chega numa roda, um churrasco, e aí alguém falou alguma coisa, a pessoa disse, eu sei, foi uma indireta para mim, e às vezes nem foi. Não foi. Alguém tá falando, é aquela coisa, né? Quer ver? Nossa, como tu tá bonita hoje. Diante disso, qual é a resposta? Vamos lá? Primeiro, olha o problema da vida. Esse problema da vida. Você está muito bonito hoje, muito bonita hoje. Bom, o normal. Muito obrigada, ou muito obrigado. Aí alguém que já está mal resolvido, já começa assim, aí por que nos outros dias eu não estou bonita? Meu Deus do céu. Você percebe que a interpretação sempre é do que está faltando. Sempre a interpretação ela é corrompida. Não é no que é dito, ela está pensando na outra coisa.
Os olhos bons é resolvido. Ah, você está muito bonito, muito obrigado. A gente tem um grande problema, que a gente recebe a crítica com facilidade e o elogio a gente despreza. Quer ver? Olha como que você aprendeu a responder frente a um elogio. Quando alguém diz assim, nossa, como tá bonito. Então, como você tá bonito. Então, primeiro, né? Por quê? Não, eu não estou nos outros dias? Tá dizendo que nos outros dias eu tô feia? Não, ninguém tá dizendo isso. Eu tô dizendo que hoje tu tá mais bonita aí. Então, tá bom. Ou alguém diz assim, são teus olhos. O que você tá dizendo? Eu não sou bonito. Eu não sou, eu rejeito isso aí. Mas são teus olhos. Que a gente não sabe receber elogio. Mas se fosse alguém chegar e dizer assim, nossa, amigo, como tu tá feia? O que tu ia dizer? Eu tô maravilhosa, são teus olhos. Seria isso? Não, né? Porque a condenação a gente recebe. Mas a graça a gente rejeita. Que a gente é mal resolvido. Você tá entendendo? Ou quer ver outro tipo de coisa? A gente recebe um elogio, uma roupa, por exemplo. Parece que é um crime tu estar bem vestido. Ou uma roupa, enfim, tem uma roupa boa, alguma coisa. Parece um crime fazer isso. Primeiro, a gente vai lá, investe, vai num casamento, por exemplo. Aí vai, então, não sei o quê, é um caminhão de pila para botar umas pestanas novas e coisa e tal, e cílio, e coisa, uma maquiagem, mais uma Mary Kay, mais umas MAC, mais umas coisas e tal, uma chapinha e tal, beleza. Deu 1.000 conto para chegar no casamento, né? Ou outro foi lá, pegou um outro vestido e tal, colocou, não sei o que e tal, beleza. Aí alguém diz assim, ou não precisa nem ser no casamento, pode ser num aniversário, enfim, diz, nossa, que lindo gostei da tua blusa, gostei do teu vestido. 30 pila na Shopee. Então, mas ninguém perguntou o preço. Ninguém disse para tu virar etiqueta. Porque quando elogio, a gente precisa justificar que é baratinha, coisa de pobre. Mas se fosse uma crítica, a gente recebe, tá entendendo? Que é resolvido na alma. Então deixa eu falar uma coisa para você. Quando alguém elogiar você, tem olhos bons, tem benignidade, é fruto do Espírito, quer declarar sobre sua vida, fruto do Espírito, benignidade. Amém? Quando elogiar você, diz muito obrigado. É caro mesmo. Brincadeira. Muito obrigado. Gostei do teu terno. Muito obrigado. Gostei da sua gravata. Olha o cholho gordo. Pelo amor de Deus. Vou receber um elogio. Você tá entendendo? É cheio de malícia, cheio de... mas o que a pessoa tá querendo dizer com isso? Tá querendo dizer que tá bonito. Ou outras coisas, ou as pessoas para além daquilo que foi dito. Eu sei que ela quis falar, eu sei que foi uma indireta para mim. Uma pessoa toda mal resolvida, nem foi. Tá? E se foi, é verdade? Eu sei que foi, por exemplo, eu fui no culto, sei que o pastor, a palavra foi para mim. Não! O pastor fala para quem não veio. Para quem veio, diz, não, nem sei por que vocês estão aqui. Meu Deus do céu! Nunca é o Espírito. Entendeu? Eu sei que foi uma indireta para mim. Então não é a palavra de Deus. Porque a pessoa nunca vê Deus usando pessoas para tratar a sua vida. Não, é uma ofensa. Você está entendendo? Por quê? É carne, é o homem no centro. Pastor, como é que eu mudo isso? Eu quero deixar de ser assim. Eu quero deixar de ser milindre na alma, olhos malignos, que percebe maldade em tudo, não vejo bondade em nada. Você já viu que tem gente que reclama do cônjuge o tempo inteiro? Olhos mal o tempo inteiro olhando coisa errada no outro. E aí diz, então dá 13 elogios. Quer ver? Qualquer pessoa perto de você aí, diz 3 qualidades, 3 virtudes e 3 defeitos. Qual que você acha mais rápido, você consegue adjetivar mais rápido? Defeito ou qualidade? Defeito. 3 defeitos quem está perto de você, mas na hora. Ranzinza, rabugento e estúpido. Desse jeito. 3 qualidades. A gente tem que pensar meia hora para ver as qualidades. Por quê? Porque os olhos nossos
contemplam a maldade o tempo inteiro. Mas o fruto do Espírito é benignidade. Olhos bons, quero declarar sobre você. Seus olhos sendo afetados, olhos bons. A interpretação não é carregada, não é corrompida. Ela é cheia de bondade. Até quando a pessoa foi intencionalmente maliciosa, você traduz aquilo como um lapso. Assim como, às vezes, criança é tão imaturo que você não consegue. Você releva. Você releva. Porque você percebe que é tão ingênuo, tão inocente, que aquilo ali você... as crianças, por exemplo, são muito sinceras, né? Mas você diz, nossa, ingenuidade, ela não consegue, ela está sendo sincera. Mas se for uma criança falar alguma coisa de você, talvez você vai relevar. Por quê? Porque você é benigno com as crianças. Mas se fosse um adulto falando aquilo, você já teria um problema enorme na vida. Acabar com a vida. Então, olhos bons. Sabe? Olhos benignos. Gente bem resolvida tem benignidade. Até diante da inconsequência do outro, até diante do erro do outro. Isso não quer dizer que o erro está certo, o erro está errado. Mas aquilo não compromete você. Você é bem resolvido. Você percebe que você olha, mas sabe que às vezes, alvo de primícias, quem falou isso? Alvo de primícias. Alvos pessoais, cadê? Melissa Markovic, meus alvos de primícias, fruto do Espírito. É isso. Fruto do Espírito. Você percebe que tem pessoas que o tempo inteiro elas estão prontas. Sabe aquela que você precisa pisar? É como se estivesse andando pisando em ovos. O tempo inteiro, qualquer coisa que falar, a pessoa já pega para se ressentir. É horrível estar perto de gente assim. E nós vamos estar rodeados de gente assim. Porque talvez nós somos essa gente também. E o Evangelho está nos afetando agora, sendo transformados. Então o Evangelho não é para nós fugir dessas pessoas. O Evangelho é para nós ser um canal de transformação dessas pessoas. Amém? O Evangelho não é uma imunidade para a gente fugir do mundo. O Evangelho é um alimento, é uma virtude para nós enfrentarmos, sabermos como lidar com esse tipo de coisa. Então não ser nós afetados pelo fruto do Espírito, gente espiritual, você vai ver que ele é benigno. Você vai para uma conversa, tem que cuidar, porque a pessoa pode... mas está dizendo que eu não sou mais... Vou dar um exemplo para você. Um dia eu estava numa reunião, e aí tinha uma pessoa, a gente estava tratando a respeito de um assunto, estava dizendo, olha, irmão, mas faz muito tempo a gente... Existem inconsequências suas que muitos irmãos suportam também. Pronto. Eu usei uma palavra bíblica, porque Paulo diz, suportando-vos uns aos outros em amor. Isso que Paulo fala. Eu usei esse termo. Pronto. O irmão, então eu vou, então para mim, isso aqui não tem espaço para mim, então, porque eu não quero que ninguém tenha que me suportar. Mas, irmão, olha só, suportar não é que está todo mundo indignado, não aguenta mais o irmão. Suportar é ser suporte. Então, estão todos suportando, dando suporte para que o irmão entenda, tem a revelação da palavra. Suportando-os uns aos outros em amor, sendo suporte de uns aos outros para que se mantenha no lugar que possa receber a revelação de Deus. Quando a gente fala, né, que a nossa cultura linguística ela é muito pobre, né? E aí, o que é para nós? Eu tô aqui, mas tô te suportando, ou não te suporto mais, né? Dá esse ar de tá no limite da minha paciência, né? Mas suporte é você, alguém que vai suportar o outro, é você ser um canal, um meio para que o outro possa ter revelação, para você estar suportando alguém, sendo suporte para alguém. Aí muitas vezes a gente está lá
incomodado com alguma coisa, eu não te suporto mais, eu não consigo ser mais suporte para isso, eu não estou dando conta disso. Né? Mas para nós, muitas vezes, a gente, culturalmente, essa palavra tem uma conotação de eu estou no limite da minha paciência, tu está sendo um estorvo na minha vida. Né? Mas não é isso. Suportando uns aos outros em amor. Quando eu falei isso, o irmão, que não tem olhar benigno, e na verdade não é nem olhar benigno, aqui o problema era ego mesmo, orgulho. Porque diante do erro, você é obrigado a ser humilde. Diante do acerto, é humildade reconhecer que pode melhorar ainda, diante do acerto. Então, assim, aí você percebe que a pessoa, ela tá achando alguma palavra só para se ressentir. Sabe aquele dia que a gente acorda querendo brigar? Você já acordou assim? Hoje eu vou brigar. Hoje eu tô pra luta. Hoje é fight. Hoje... Bom dia, bom não sei pra quem. Eita! Bom dia, o que tem de bom? Eita, é hoje. É hoje. Sabe, a pessoa... Mas eu só tô vendo umas duas pessoas aqui com câmera aberta. Se você puder abrir a câmera para eu ver você. Tô rindo sozinho aqui, olhando pro além aqui, com as telas pretas. Agora tá cheia. Agora eu gostei. Obrigado. Tô vendo a Rosane, tô vendo o Franco, Eduardo, a Tana Claire, Paula Menger, tô vendo Joslaine, Cauã, Rosane, João Jorge, Kevin, Helena. Agora tô vendo um monte de gente aqui. Maravilha. Mas aquele dia que a gente hoje... Por quê? Hoje eu não sou benigno. Hoje eu tô na malignidade. Né? O fruto do Espírito é benignidade. E você é transformado na sua alma, não é quando você olha para você, não. Cada vez que você olha mais para você, é mais culpa e condenação pelo que você fez ou deixou de fazer. Mas você é transformado quando olha para Cristo. Elevo os meus olhos para os montes. É de Cristo, é de lugar elevado. Cristo está assentado nas regiões celestiais. É numa posição elevada. Você vence numa posição elevada, olhando para Cristo. Amém? Não mais eu, mas Cristo em mim. Paulo diz, não mais eu, mas Cristo em mim. Fruto do Espírito. Quero declarar frutos do Espírito sobre a sua vida. Não é força sua. Você não vai se mudar sozinho. Eu estou falando com algumas pessoas aqui. Você não vai conseguir mudar sozinho. Esquece. Abandona isso. Aí eu estou a fim de desistir. Desiste logo. Estou pensando em desistir. Desiste logo. Porque se continuar tentando, vai morrer. Desiste logo. Abandona. Não é você que muda. É Cristo que muda você. É o poder do Espírito Santo que muda você. Que torna você mais paciente. Não é contando até 10, contando até 20, aprendeu a contar até 50. É fruto do Espírito. Não tem força humana. É uma operação de Deus na sua vida. Salmo 122. Aleluia. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém é cidade bem construída, com muros firmes e compactos. Todas as tribos de Israel, o povo do Senhor, sobem para cá. Só um pouquinho que agora está passando o carro da rapadura e do ovo aqui, meu Jesus Cristo. Amor, me ajuda aqui. Nunca passa, mas hoje... Aqui. Amor, consegue encostar a porta ali pra mim? Meu Deus, que o nível da propaganda do carro do ovo ali, o cara tá sendo ameaçado, aí tem que cumprir meta hoje, não é possível. Tá um griteiro que você não imagina como é que tá. Oh, Deus, que ajuda. O preço que tá o ovo, tem que ameaçar mesmo a pessoa pra comprar. Mas vamos lá, é outra pregação, vamos lá. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora estamos aqui, junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém é cidade bem construída, com muros firmes e compactos. Todas as tribos de Israel, o povo do Senhor, sobem para cá. Vem para dar graças ao nome do Senhor, conforme a lei requer. Aqui estão os tronos de onde se pronunciam julgamentos. Os tronos da dinastia de Davi.
Orem pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos todos os que amam essa cidade. Irmão, cristão, ora pela paz em Jerusalém. Está percebendo a Bíblia que você lê, que você acredita? Cristão é a favor de Israel, viu? Sei que tem ideologia aí, toda bagunçando com tudo, a história, tá? Você vai ver que sempre que o povo de Deus, os hebreus, os judeus, eles têm a bênção de Deus. E nós somos feitos judeus pela fé. Então tem crente que é anti-judeu, que não faz sentido. Você ser cristão anticristo. Você ser judeu pela fé, anti-judeu pela carne. Faz sentido. Então você, olha só, ore pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos todos os que amam essa cidade. Todos que amam Jerusalém. Todos que amam o povo de Israel. Tem uma profecia de prosperidade sobre a sua vida. Amém? Só um parênteses aqui. Você já percebeu que a palavra judiaria, eu sei que às vezes a gente usa isso. Judiaria. Ah, que judiaria. Você já falou isso? Ou já ouviu isso? Ok. Por quê? Porque deriva de judeu. No Holocausto, Hitler massacrou os judeus. Então, aí se derivou o termo de judiaria. Estão fazendo uma judiaria, ou seja, aquilo que se faz com o judeu. Massacra, oprime, deturpa, despreza, humilha. Então, veio aí a palavra, deriva daí a palavra judiaria. Estão fazendo uma judiaria. Estão judiando dele. Tá? Então, vem aí a palavra. Tem um outro termo, mas oportunamente eu falo sobre ele. Existem algumas terminologias que a gente precisa sempre... algumas palavras que a gente precisa ir para a terminologia, para a origem da palavra, né? E para saber qual é o real significado dela, ok? Orem pela paz de Jerusalém, verso 6. Sejam prósperos todos que amam essa cidade. Que haja paz dentro de seus muros e prosperidade em seus palácios. Em favor de minha família e amigos, direi: que você tenha paz, ó Jerusalém. Em favor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. 123. Levanto meus olhos para ti, ó Deus que habitas nos céus. Continuamos a olhar para o Senhor nosso Deus, esperando sua compaixão. Como servos que olham para as mãos de seus senhores e a serva que olha para a mão de sua senhora. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos cansados de tanto desprezo. Estamos exaustos de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. 124. E se o Senhor não estivesse do nosso lado? Que todo Israel diga: e se o Senhor não estivesse ao nosso lado quando os inimigos nos atacaram? Eles nos teriam engolido vivos, com a sua ira ardente contra nós. As águas nos teriam encoberto, a correnteza nos teria afogado. Sim, as águas violentas de sua fúria nos teriam afogado. Louvado seja o Senhor, que não permitiu que nos despedaçassem com seus dentes. Escapamos como um pássaro que foge da armadilha do caçador. A armadilha se quebrou e estamos livres. Nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 125, outro salmo clássico, lindo. Vamos lá? Peregrinos a caminho de Jerusalém. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em redor do seu povo. Aleluia. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. Aleluia. O governo dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. Os perversos não governarão a terra dos justos, para que os justos não sejam tentados a fazer o mal.
O cetro é de rei, cetro aponta para governo. O governo dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, a terra dos justos, para que o justo não estenda a mão para fazer iniquidade. Ou seja, se o ímpio está governando o tempo inteiro, passa a ser um referencial. Então o justo vai dizer, não, então eu também vou fazer errado. Eu vou ir para a iniquidade. Iniquidade é boa. Mas a palavra de Deus está dizendo que o cetro dos ímpios não permanecerá sob a sorte dos justos. Para que o justo não se estenda à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, expulsa aqueles que andam por caminhos tortuosos. Ó Senhor, leva-os embora junto com os que praticam o mal. Que Israel tenha paz. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso. 126, né? Verso 2. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram, o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Restaura, Senhor, a nossa situação. Como os riachos revigoram o deserto, os que semeiam com lágrimas, aleluia! Os que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria. Circule isso, por favor. Os que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Lindo, lindo isso. Sabe, tem muita coisa na sua vida que você vai regar com lágrimas, mas na hora da colheita, você vai colher com muita alegria. Se seus dias estão sendo interessantes, né? Que lágrima e plantio devem andar juntos. Se vai plantar, regue com lágrima, que quando colher, vai ser com riso. Não vai ser a hora da colheita com tristeza. Se você semear com lágrima, vai colher com riso. Não adianta só ter lágrima. As lágrimas, a gente precisa lançar semente. Semente de quê? Semente de fé. Semente de palavra profética. Semente de confiança no Senhor. Então você está chorando, mas tem que ter semente. Qual é a semente? A tua palavra. Lembra? O semeador saiu a semear. E muitas sementes foram lançadas, algumas caíram em terra fértil, outras em solos pedregosos, outras entre os espinhos, algumas morreram, algumas por pouco tempo, mas aquelas que permaneceram. Durante o tempo que você passa por períodos de tribulação, você está chorando. A lágrima é para regar, enquanto você planta a semente. Semeie com lágrimas, porque quando vier a colheita, você vai colher com alegria. Os que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Aleluia. Aleluia. Lindo. Salmo 127. Se o Senhor... Meu Deus, agora sim. Uau. Salmo 127, um dos salmos que eu mais contemplo, mais gosto aqui, porque é profundo. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não construir a casa, se o Senhor não construir a sua vida, se o Senhor não construir a sua carreira, se o Senhor não construir a sua família, os seus filhos, se o Senhor não estiver nesse projeto, ou melhor, se você não estiver no plano dele, se o Senhor, não for o Senhor que fizer isso, o trabalho dos construtores é inútil, é vão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aquelas pessoas que estão edificando. Se o Senhor não proteger a cidade, de nada adianta guardá-la com guardas, sentinelas, gente que não dorme. Coloca um segurança ali de plantão. Se o Senhor não guardar, não adianta de nada. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto eles dormem. Meu Deus. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não colocar favor sobre a sua vida, você pode morrer trabalhando e ter a mão cheia do nada, agarra vento.
Se o Senhor não edificar a sua vida financeira, se o Senhor não edificar a sua família, o seu casamento, os seus filhos, se não for o Senhor quem vai fazer isso, a sua confiança estiver no Senhor, é o Senhor como centro disso tudo, em vão é você colocar os seus filhos na melhor escola. É em vão fazer curso de inglês, italiano, francês, embora tudo isso seja bom. Porque só o que pode transformar um coração de um filho, fazer ele honrar. Você já viu a Escola da Honra? Você já viu no Plano de Educação, o PNE Nacional? Plano Nacional de Educação, as diretrizes e bases da educação para 2030, você viu lá? Honra aos pais. Você viu? Você não vai encontrar isso. Se o Senhor não edificar a sua família, em vão são aqueles que edificam. Se o Senhor não proteger os seus filhos, em vão é colocar o relógio com chip do Ben 10, é colocar a tornozeleira no guri. Em vão. Tá, então quer dizer que, pastor, que eu não vou ter um carro que não tem alarme. Tem que ter, pode ter, não tem problema. Mas se a sua confiança estiver nisso, com alarme ou sem alarme, com segurança sem segurança, com cerca elétrica ou sem cerca elétrica, com câmera ou sem câmera, pode ter tudo isso. Mas isso, a sua confiança está no Senhor. Porque nem seta que voe de dia, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita. Mas tu não se terá atingido. Tá entendendo? É o Senhor que nos guarda. Então não é errado ter isso tudo. Errado é confiar nisso tudo. Tem gente que, se não, meu Deus do céu, se não tiver um seguro no carro, se não tiver um plano, não sei das quantas, meu Deus, acabou a vida dele. Com plano ou sem plano. É bom ter? Tenha. Tenha. Tem que ter. Eu aconselho, tem que ter um plano. Agora, se a confiança estiver nisso, sabe aquela vírgulazinha, sabe aquele asterisco? Aquilo que não funciona, que no dia que tu precisa, tava aquele asteriscozinho, diz, não, para isso não, daí dá bem o problema que não cobre. É impressionante. É o seguro, você tá lá 5 anos de seguro, venceu o seguro, você acha que vai dar um acidente quando? Um dia depois. Tá que nem eu aqui, tava com uma prescrição aqui para fazer uma bateria de exame há algum tempo. E aí, a última vez que eu fui fazer, constantemente, assim, faço, né, cada 6 meses, um pouquinho mais, enfim, eu faço uma bateria de exames. E aí, eu tinha a última, e agora pela manhã, aí pedi para Luana passar ali com aquela receita, com aquela prescrição ali para solicitar os exames. E daí eles falaram, a validade aqui venceu há meia dúzia de dias atrás aí. Eu disse bem assim. Se fosse da semana passada, não, mas é quando vence. Daí, ou seja, tem que fazer tudo de novo, solicitar tudo de novo. Eu não tinha data certa para fazer isso, eu sempre podia levar alguns meses assim para eu fazer. Entende? Em vão. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar a sua família, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinela. É inútil fazer pé de meia. É inútil. Falei aqui, anos atrás, né, de uma pessoa que tinha uma amiga que trabalhou muitos imóveis, muita coisa e tal, com 59 anos, quando disse, esse ano eu vou começar a aproveitar. Faleceu. É inútil. Por quê? Porque é o Senhor. É inútil trabalhar tanto, desde madrugada até tarde da noite, e se procurar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dorme, até dormindo. Deus faz conexões que você é incapaz de fazer. Sabe quando é Deus, Deus decidir abençoar você, não precisa correr atrás de bênção. Esteja no lugar certo. Porque quando Deus quer abençoar você, Ele te acha, Ele te encontra, Ele manda te chamar. Ele coloca uma pessoa, um contato que consegue 300 clientes para você. Um contato certo. Uma pessoa certa.
É Deus. Sua confiança está em Deus. Eu acho que é o lugar. Acho que é o lugar. Então, pois é, lugar de guerreiro não é no campo. É lá onde Davi estava. E Deus manda ele chamar lá no campo. Um lugar menos provável de chamar guerreiro, de chamar a gente para ser rei. Sabe? Não é o lugar. É o favor de Deus, porque Deus encontra você. É o Senhor que edifica. E olha agora. Acho lindo. Primeiro ele está falando de: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o guarda, a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. Levanta muito cedo, dorme muito tarde, porque trabalha muito. Comer o pão que penosamente, ou seja, com muito esforço granjeaste. Aos seus amados, ele dá enquanto dormem. Agora, verso 3, 127:3, circule isso. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Espera aí. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Vamos lá. Herança. O que você faz? O que você precisa fazer para receber uma herança? Você precisa trabalhar? Trabalhar muito para receber herança? Não. Que herança você recebe de graça, porque alguém conquistou por você, certo? O Salmo está dizendo que os filhos, eles são uma herança do Senhor. Herança você recebe. É um presente de Deus. É isso aqui, filhos são presente de Deus, uma herança, certo? Mas olha a sequência. O fruto do seu ventre será o seu galardão. Peraí, galardão é recompensa. Herança é recompensa? Fala para mim. Herança é recompensa? Não, porque você não fez por merecer, você herdou. É bem verdade que depende da família, né? A gente tem herança, mas tem umas que é de herança da dívida, né? Eu sou herdeiro, mas dos boletos. 300 boletos me acompanham a minha história, né? Então, assim, herança você recebe. Herança é um presente, você não fez nada. Mas galardão é recompensa, ou seja, você faz alguma coisa. Mas olha o que o Salmo está dizendo. Primeiro, que se o Senhor não edificar essa família aí, em vão é todo o esforço para que sejam felizes, para que sejam prósperos e benditos, tá? Agora ele começa a falar, o salmista começa a falar dos filhos. Os filhos são uma herança, são um presente de Deus. Você crê nisso? Os filhos são um presente de Deus, são uma herança. Mas além de ser herança, olha só, você recebe um presente, mas o que você faz com o presente, eles podem também se tornar uma recompensa para a sua vida. Tem gente que recebe herança, mas bagunça com a história, sim ou não? Pois é, assim são os filhos. Você recebe como um presente de Deus, mas a maneira que você vai cuidá-los, orientá-los e guiá-los agora, pode ser uma recompensa para a sua vida. Você vai olhar, além de ser um presente de Deus, eles serão um desfrute para os seus olhos. Você vai ver a recompensa do que você fez, do que você orientou, do que Deus edificou. Você guia, orienta, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Porque você recebeu uma herança, é um presente de Deus, é uma herança. Você não consegue fazer sozinho. É um presente de Deus. Mas além disso, o que você faz com esse presente de Deus pode tornar na sua vida, além de uma herança, ser uma recompensa para os seus dias. O galardão, o fruto do seu ventre será uma recompensa dos seus dias. Você vai olhar e vai se alegrar neles. Que família bendita, que filhos benditos. Será uma alegria para os seus dias. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre será o seu galardão. Os filhos, olha agora, como flechas nas mãos do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Uau! Então é para ter muito filho, aleluia. É para encher a aljava de filhos. Amém. O pessoal que está com o CNPJ aberto aí, vamos trabalhando. Tá? Está tudo em dia, Receita Federal bombando, tudo certinho, tá?
Você que não registrou firma ainda, segura a onda, vai lá, tá? Casa primeiro, tá? Responsabilidade primeiro e depois vamos trabalhar. Amém? Encha as suas aljavas de flechas. Por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo que a herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A porta. 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você desfrutará o fruto do seu trabalho. Será feliz e próspero. O trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Meu Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz é aquele que teme ao Senhor. Do trabalho de suas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Olha agora. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Uau! Que floresce em seu lar. Seus filhos serão, aleluia, seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor da sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Olha a bênção do Senhor. A esposa é uma videira frutífera. É alegria. Volta para o vinho, para a alegria que floresce em seu lar. Seus filhos serão brotos de oliveiras ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Que você viva para ver seus netos. Aleluia. Que Israel. Que haja paz sobre Israel. 129. Muitas vezes, na minha juventude, meus inimigos me perseguem. Que todo Israel diga: desde minha juventude, meus inimigos me perseguem, mas nunca me derrotaram. Minhas costas estão cobertas de feridas, como os longos sulcos feitos pelo arado da terra. O Senhor, porém, é justo. Ele me livrou das cordas dos perversos. Recuem envergonhados e derrotados todos os que odeiam Sião. Sejam inúteis como o capim que cresce no telhado, que seca antes de crescer por inteiro. Capim que não é colhido pelo ceifeiro, deixado de lado por aquele que amarra os feixes. Que ninguém que passar por eles diga: o Senhor os abençoe, nós o abençoamos em nome do Senhor. 130. Das profundezas do desespero, Senhor, eu clamo a ti. Escuta a minha voz, ó Senhor. Dá ouvidos à minha oração. Senhor, se mantivesses um registro de nossos pecados, quem o Senhor, ó Senhor, sobreviveria? Tu, porém, ofereces perdão, para que aprendamos a te temer. Espero no Senhor, sim, espero nele. Em sua palavra depositei minha esperança. Anseio pelo Senhor, mais que as sentinelas anseiam pelo amanhecer. Sim, mais que as sentinelas anseiam pelo amanhecer. Ó Israel, ponha a sua esperança no Senhor, pois no Senhor há amor e transbordante redenção. Ele próprio resgatará Israel de todos os seus pecados. Amém. Amém, querido? Lindo, né? Livro de Salmos, contemplamos uma palavra profética de esperança, de justiça, de retidão. Amém? Essas são sentenças sobre a sua vida. Agarre a palavra. Amém? Semeie com fé e regue com lágrima. Semeie com fé e regue com lágrima. Pois aquele que semeia com lágrimas, né? Acompanhado de lágrimas, de fé, de lágrimas, ele vai colher com alegria. Senhor, nós te agradecemos pelas sementes que são lançadas, estão dispostas em nossas mãos. Deus, a semente é a tua palavra e nós queremos regá-la com lágrimas. Lágrimas de humildade diante do Senhor. Lágrimas, ó Deus, de contemplação. Lágrimas de fé. Lágrimas, ó Deus, de
reconhecimento da tua soberania. A tua palavra está declarando, Deus, que quem semeia humildade com lágrimas, reconhecendo a tua soberania, vai colher com alegria. Nós oramos, ó Deus, para que os nossos dias sejam edificados pelo Senhor. Porque é inútil o nosso trabalho, é inútil todo o esforço. Nós levantarmos cedo, pegar um ônibus, trabalhar, pegar o carro e pagar tantas contas, tantos boletos, tantas responsabilidades, para dar o melhor para os nossos filhos. Não há nada de errado nisso. O problema é quando a nossa confiança está nisso, quando a nossa confiança, que a gente acha que o futuro dos nossos filhos será definido pela escola. É bem verdade que, se a gente tiver condições, o Senhor, o teu favor, vai dar condições de colocar numa boa escola, mas essa não é a nossa garantia. Porque tem muita gente, ó Deus, que estuda em Harvard e o seu futuro não é brilhante. Tem muita gente, ó Deus, que é muito letrada, muito bem instruída, mas não consegue sentar ao redor da mesa com seus pais. Justamente porque se envaideceu. O conhecimento envaidece. Senhor Jesus, nós reconhecemos que é o Senhor que edifica a nossa casa. Nós queremos reconhecer, Deus, que se não for o Senhor edificar a nossa família, é inútil todo o nosso esforço, passar anos e anos e anos para dar o melhor. O melhor tênis, a melhor calça, a melhor roupa, a melhor escola, os melhores cursos. É o Senhor que edifica o nosso lar. É o Senhor que guarda. A nossa saúde também é guardada no Senhor. Devemos, sim, ó Deus, não devemos ser negligentes com a graça que o Senhor nos deu de termos uma saúde, um corpo pleno. Muitas vezes somos nós que corrompemos, precisamos ser diligentes e cuidar do nosso corpo, nossa alimentação, tudo isso. Mas, Senhor, nós sabemos que é o Senhor, do Senhor pertence a nossa vida e os nossos dias. Ensina-nos, ó Deus, a não sermos inconsequentes, mas revela-nos, ó Deus, que nós não dominamos e nem acrescemos um segundo sequer a nossa vida. É inútil todo o esforço humano para tentar garantir vida e sobrevivência. Porque é o Senhor quem edifica a nossa vida. Nós queremos reconhecer isso, Deus. Sim, nós iremos trabalhar muito, porque o Senhor nos deu saúde. Não vamos desperdiçar essa graça que o Senhor nos deu. Por isso nós trabalhamos muito, nos entregamos, fazemos o melhor, somos diligentes, que não tornamos a graça vã, mas a nossa confiança não está nisso. Porque tem muitas pessoas que trabalham muito, tanto quanto ou muito mais que nós. No entanto, eles não conseguem edificar nada. O que edificam, rui, se desfaz, quebra. Senhor, nós queremos construir, na verdade, algo no Senhor sobre a rocha. Porque o que é construído no Senhor permanece. É o Senhor que edifica a nossa casa, as nossas finanças, os nossos filhos. Nós reconhecemos, Senhor. É o Senhor na nossa vida. É o Senhor que ensina o teu Espírito, que nos dá sensibilidade para discernir as coisas. O mundo não tem isso. Nós temos o teu Espírito em nós, que nos torna sensíveis. Aquela percepção mais aguçada, mais fina. Aquela intuição do Espírito, que revela coisas que o comportamento não mostrou. Veio do coração, veio do Espírito. É a percepção mais fina, mais aguçada, mais íntegra, mais cirúrgica, mais plena, mais aguda, mais profunda, mais precisa. O teu Espírito. Nós reconhecemos o Senhor em nossos caminhos. Hoje, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor nos trouxe. O Senhor tem sido bom conosco. Mas nós reconhecemos que é o Senhor que edifica a nossa vida. É o Senhor que edifica a nossa casa. É o Senhor que faz permanecer o nosso casamento. Só o Senhor.
A nossa família, só o Senhor. Os nossos dias, tudo que construímos, nosso trabalho é o Senhor. Não confiamos em outra coisa a não ser o Senhor. Nossa confiança suprema está no Senhor e na sua palavra. Nós reconhecemos e somos gratos. Somos bem-aventurados e felizes. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Uma boa tarde para você. Favor do Senhor sobre a sua vida. Só quero lembrar que o Senhor está edificando a sua vida. Até dormindo, você está sendo favorecido e Deus está cuidando de você. Amém? Vai fazer conexões. Creia nisso, declare isso. Não trabalhe sem declarar isso. Senhor, eu vou trabalhar bastante. Mas com certeza de uma coisa. É inútil isso aqui se o Senhor não edificar. É inútil eu fazer isso aqui se o Senhor não cuidar. É inútil. Por isso que eu vou fazer. Mas eu reconheço que é o Senhor que edifica a minha vida. A minha confiança está no Senhor. Amém? Isso é você não torna a graça vã. Você recebeu a graça de ter dons, habilidades. Então você deve trabalhar. Né? Você deve trabalhar e seja excelente naquilo que você faz. Trabalhe mais que o ímpio. Mas resultado melhor do que o ímpio. Mas diante do Senhor, saiba que se não for Ele na sua vida, isso não é garantia de nada. Pois se o Senhor não edificar, em vão trabalha aquele que tenta edificar alguma coisa. Amém. Amém. Mais uma vez, boa tarde para você, boa sexta, bom fim de sextou, aleluia. Sextou de encontro. Hoje tem encontro, amém. Tem um evento encontro e esperamos, temos certeza que muitos serão encontrados pela bondade de Deus nesse final de semana. Muitos de nós estamos indo para lá, nos deslocando. Glória a Deus pela sua vida, né? De se colocar num lugar de responsabilidade, de servir pessoas desconhecidas. Esse é o primeiro nível na fé, né? É você e eu darmos dias para o Senhor e cuidarmos de pessoas que não conhecemos. Bem verdade, a gente vai dar 40 horas por pessoas que nós não conhecemos, né? Tratando como irmão aqueles que não são, né? Então, isso é por fé. Glória a Deus por isso. Depois que a gente vai amadurecendo, a gente vai aumentando a responsabilidade. Porque uma coisa é 40 horas, outra coisa é todo dia. Ser responsável por irmãos, por andar junto, por fazer vida. A vida é misturada, né? A vida é compartilhada, é todo dia. Amar a mesma pessoa todo dia, é casamento, né? Aí é família, aí é outro nível. Então, às vezes, no início, já é grandes coisas, a gente dá 40 horas por gente que a gente não conhece. Mas, querendo ou não, a gente não tem tanta relação assim, né? Isso é maravilhoso. Mas o que o Senhor quer fazer é que nós nos tornemos responsáveis como família, todos os dias, por muita gente. Uma família de filhos. Uma igreja de filhos e uma família de discípulos. Amém? Esse final de semana, nós estamos indo hoje lá, organizando. Temos 60 encontristas, ok? Estamos quase 80 voluntários, 70 e poucos voluntários, enfim, estamos nos locando, muita coisa envolvida para pessoas, nós sermos cooperadores. Glória a Deus por isso. Muita valia isso diante do Senhor. Imagina, se um copo d'água tem recompensa, imagina 40 horas. Você que vai deixar seus filhos com alguém, às vezes tem irmãos que ficam, sabe, cuidando de outros. Meu Deus, para você, olha, isso é abrir mão de si. Isso é o Espírito de Cristo. Glória a Deus pela sua vida. É isso mesmo. Agora, o chamado é para que isso se torne um hábito. Isso se torne cotidiano. A gente é misturado, é uma família responsável por gente que a gente trata como irmão, mas nunca foi, né? Mas agora, pela fé, nós nos tornamos a família de Deus. Amém? Então, esse final de semana, muitos testemunhos, transformações, como temos visto. A igreja de Deus na terra, cumprindo sua vocação, que é pregar o evangelho e transbordar a virtude de quem Cristo é. Amém? Graças, paz, amo a sua vida. Amanhã voltamos. Amanhã, domingo. Amanhã, sábado, né? E domingo também. Mesmo lá no encontro, nosso devocional ao meio-dia. Graças e paz.